Estamos vivendo em um tempo que eu não falo com a minha mãe não fala comigo, e um domingo como esse eu não posso ir no meu familiar porque eu não falo com ele. Mas eu falo que eu sou cheio do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo é mansidão, pastor Lucas. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Só você que pode, se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu sinto graça de Deus nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus continuará falando nos nossos corações. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, verso de número 5. Glória ao nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 5, verso de número 5. Enquanto os irmãos procuram, eu quero tributar a Deus por uma vez mais, ser instrumento nas mãos de Deus, para ser porta-voz do céu aos vossos corações. Quero agradecer a Deus, a minha família, minha esposa, os pastores, os obreiros que estão na minha retaguarda. Eu louvo a Deus por cada um, por você que está aqui nessa manhã. Eu tenho certeza, isso não é jargão de pregador. Eu tenho certeza que da maneira que você entrou, você não vai sair. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu vou ler novamente, nós podemos sentar. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Podemos assentar glorificando o nome de Jesus? Glória a Deus. Foi me dado um tema. Esse tema nós vamos decorrer por alguns minutos. O tema é mansidão. Mansidão. Mansidão, eu coloquei até um tema nessa mensagem. E a mensagem, o tema é a evidência do Espírito Santo na vida do cristão. O tema dessa mensagem é a evidência do Espírito Santo na vida do cristão. Haja vista que mansidão é fruto do Espírito. Mansidão é fruto do Espírito. Se há fruto, há árvore. Se há fruto, há árvore. Bom, vamos lá. Se a Bíblia está escrito que somos templo e morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, nós entendemos que se o Espírito Santo habita em nós, consequentemente, aos frutos do Espírito é iminente em nossas vidas. Amém? Então, é evidente que quando nós nos deparamos conosco mesmo, nos confrontamos em ver que se o Espírito Santo faz morada em mim, precisa-se obrigatoriamente vivermos uma vida diferente da qual outrora nós vivemos. Amém? Porque se o Espírito Santo, se a mansidão é fruto do Espírito, rapidamente nós conseguimos, como a Bíblia mesmo diz, que nós entramos em num confronto que examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Espírito Santo, nessa manhã, quer fazer com que nós nos confrontamos conosco para saber se, de fato, o Espírito Santo está tendo controle ou domínio sobre nossas vidas. Porque é fácil nós falarmos que tem, que somos, mas, todavia, o nosso comportamento não nos mostra o que, de fato, falamos que somos ou temos. Vivemos em um tempo que frequentemente enaltece o poder, a independência e a superioridade. Só que Jesus desafia isso, porque muitas das vezes nós temos como mansidão
ato de fraqueza, de vulnerabilidade. Pasme os irmãos, digo que não. Por quê? A mansidão é ter poder para fazer, mas eu não faço por amor àquilo que está dentro de mim. Porque se o Espírito Santo está sobre mim, ele precisa ter o controle absoluto das minhas vidas, das minhas emoções, das minhas atitudes. Mansidão está muito longe de fraqueza e perfeição. Nós achamos que ser manso é ser perfeito. E não é assim. Está escrito na Bíblia que Moisés foi o homem mais manso já registrado na Bíblia Sagrada. Mas nem por isso Moisés passou por dificuldades, vulnerabilidades, tensões quando ele liderava o povo de Israel. Então nós queremos nessa manhã, através do Espírito Santo, fazer nós que essa palavra nos confronte internamente, para sabermos se de fato o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo que há em nós, está tão evidente quanto nós estamos falando que está. Porque se a árvore é conhecida pelos seus frutos, está escrito na Bíblia Sagrada que nós somos uma carta escrita por Deus e lida pelo povo. E o que é que estamos lendo de nós? Haja vista que um dos frutos do Espírito é a mansidão. Mansidão é querer falar, se justificar, falar de tete a tete, ter convicção que tem a razão, mas é recuar um passo para trás e deixar com que o Espírito Santo haja e justifica-nos. Oh glória, em nome de Jesus. Oh glória. Nós precisamos evidenciar o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo que há em nós. Porque não é a nossa palavra, o poder da palavra, o poder de persuasão que vai nos convencer o próximo do pecado. Mas a Bíblia vai nos dizer que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Oh glória, eu estou sentindo graça de Deus aqui, irmão. Aleluia. Alabai, camandarava súbia. Oh glória, em nome de Jesus. O Espírito Santo quer se manifestar, quer assim em nossas vidas. Mas muitas das vezes, meus amados irmãos e ouvintes dessa palavra, nós bloqueamos o Espírito Santo, a ação genuína dele para com as nossas vidas. Nós queremos falar muito na hora que é para ficar quieto. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ser manso é ter poder sob controle. Eu tenho poder para fazer, mas eu também tenho o autocontrole. O controle, o domínio próprio. É que muitas vezes nós, como cristãos, estamos deixando de lado e queremos fazer com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio intelecto. E o Espírito Santo nos trouxe nessa manhã para nos confrontar e dizer: deixa que eu faço por você. Tu está entendendo que não está dando certo a forma que você está agindo, está sendo o que você está fazendo? Viver no centro da vontade de Deus não é fácil, mas é possível. Vou repetir porque eu já ouvi um glória. Viver no centro da vontade de Deus não é fácil, pastor, mas é possível. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você levante as mãos e agora o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo nessa manhã quer tomar conta de nossas vidas.
Aleluia. Os mansos herdarão a terra, diz a Escritura. Não são os valentes. Ei, os mansos herdarão a terra e não os valentes. Esta manhã o Espírito Santo nos reuniu nesta manhã para falar sobre perdão e falar sobre mansidão. É hora de deixarmos com que o Espírito Santo que habita em nós flua e manifeste a sua vontade e o seu querer em nossas vidas. Os nossos familiares estão nos observando. Os teus vizinhos estão ali observando. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem está em tua volta está te observando. Não aquilo que você fala, mas da maneira que você fala, como que você age, como que você é. Porque alguns estão ouvindo que você é crente, é homem e mulher de Deus. Mas quando procura o fruto do Espírito, não está encontrando. Alabaca mandarava súbria. A mansidão, ela tem o poder, mas eu escolho obedecer. A mansidão, ela tem o poder, mas eu escolho obedecer. É hora de ficar com a boca fechada. Não é hora de ir. Vivemos em um tempo que nós, como cristãos, estamos falando muito e esquecemos de ouvir o que Deus quer falar conosco. Nós não estamos tendo mais tempo para ouvir o Espírito Santo falar. Dobramos o joelho e queremos falar e falar e falar, e o Espírito Santo quer. Você precisa ouvir, ouvir e ouvir. Nós estamos vivendo em uma era que estamos vivendo no caminho, mas desapercebido no caminho. Porque no caminho o Mestre quer falar conosco, só que nós não estamos dando ouvido para o que Ele quer falar. Pedimos conselho para que o Espírito Santo fale, mas nós não damos tempo para que Ele fale, irmãos. E aí nós nos precipitamos. E o problema da geração de hoje é a precipitação. É não esperar na vontade e no centro da vontade de Deus. É por isso que muitos de nós, servos de Deus, vivemos uma vida sem perspectiva de crescimento. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo aquilo que Deus quer falar conosco. Nós precisamos dar ouvido para que o Espírito Santo nos conduza. Nós precisamos falar menos e ouvir mais o que o céu tem para nos falar. Mansidão. Já estou encerrando. Mansidão torna-se o crente hábito. Preste bem atenção. Mansidão torna o crente apto para evitar pelejas, confusões desnecessárias. Eu vou repetir porque glória a Deus fez com que eu repetisse. A mansidão torna o crente apto. Torna o crente apto para evitar pelejas e confusões desnecessárias. Estamos vivendo em um tempo que eu não falo com a minha mãe não fala comigo. E um domingo como esse eu não posso ir no meu familiar porque eu não falo com ele. Mas eu falo que eu sou cheio do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é mansidão, pastor Lucas.
Esse domingo é propício para que você deixe com que o Espírito Santo se manifeste dentro de você, para que a mansidão flua em você, para que você pare e você evite confusões desnecessárias, até mesmo dentro da nossa casa. Nós precisamos ter cheiro de Cristo. Nós precisamos não ter uma boa oratória de Jesus Cristo, mas nós precisamos viver Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Eu sinto graça de Deus aqui. Alguém precisa ouvir essa palavra hoje. Nós precisamos deixar com que o orgulho fique de lado e que o Espírito Santo traga mansidão em nossas vidas. Mansidão no falar, mansidão no ir, mansidão no vir, mansidão dentro de casa, mansidão no trabalho. Tem gente te observando, querendo conhecer esse Deus, mas todas as vezes que essa pessoa está querendo conhecer esse Deus, ele olha as evidências de você e não consegue ver a mansidão. Porque você fala da mesma maneira, você fala do mesmo tom do que aqueles que não têm. E é maravilhoso isso, porque o Evangelho ele é confrontador. Porque se o Evangelho não te confrontar, você não muda. Se o Evangelho não te confrontar, você não muda. E que dia que é para mudar? Hoje? Não é amanhã, é hoje. O tempo de mudança é hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu estudando essa palavra, e não é fácil, irmãos, não é fácil. O Espírito Santo me visitou nessa madrugada juntamente com a minha esposa. Em comum acordo, nós estudamos junto a palavra. Eu convido a você, com seu cônjuge, falar de Jesus também. Fala de Jesus para o teu filho. Nós temos o hábito de falar de Jesus para o outro. Esquecemos de falar de Jesus para o nosso cônjuge. Faça culto dentro da tua casa. Fala de Jesus. Cria momentos espirituais dentro da tua casa. Porque nós temos tempo para tudo, menos para o reino. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Eu tenho muita seriedade, eu tenho muito temor e medo quando eu assumo a tribuna, porque eu estou falando com a noiva que não é minha. Eu estou falando com Jesus que morreu e ressuscitou, derramou sangue, um povo que não é meu. Alabaca mandarava súbria. E a palavra ela é confrontadora, ela mostra que nós precisamos mansidão. E não nos mostra simplesmente o problema que você está, mas ele mostra também a solução. Pastor, eu estou sem mansidão. Jesus me trouxe aqui para te dizer que há possibilidade de você evitar confusões desnecessárias e viver uma semana promissora no caminho do Senhor. Eu quero chamar aqui na frente você que precisa. Eu vou orar juntamente com os meus irmãos em posição de mãos por vossas vidas, para que o Espírito Santo possa evidenciar o Espírito Santo sobre a sua vida e que a partir de hoje você consiga fluir a mansidão sobre a sua vida. Eu quero convidar você aqui na frente. Quem é você que vem aqui na frente?